Olá, bom dia. Vamos aí para mais uma aula de biologia, o Dicão Unifenas. Vamos lá, vamos embora, vamos passar, vamos olhar, vamos prestar atenção. Eu fiz o seguinte, no Dicão de Biologia, eu preparei para vocês alguns slides, mas na verdade eu fiz o quê? Eu peguei questões da prova e nós vamos tentar analisar como resolver essa prova. A prova de biologia da Unifenas não é uma prova fácil de ser resolvida. Você precisa prestar muita atenção, porque são questões longas, são muito contextuais, você precisa ter uma calma para ler. Então você faz o quê? Pegue a questão, item por item, lê com calma, tenta descobrir tudo aquilo que está errado, que está certo, tenta lembrar com os mínimos detalhes tudo aquilo que você vai perceber que na questão pode ter problema. Se você, por acaso, esqueceu alguma coisa, a questão é longa. Então tem alguns dados que você pode tirar da questão e lembrar. Cuidado quando for resolver. Onde que eu vou, na verdade, pegar? Vou pegar a primeira questão, por exemplo. Aí. Tá lá. Você ligou seu microfone? Tá ligado? Começa de novo que tá sem áudio. Desculpa o pessoal aí, tá sem áudio. Tá sem áudio? Pode culpar o Douglas. Vai. Moçada, teve um probleminha lá, o Douglas fez uma bobeira e nós estamos sem áudio, então agora, tá com áudio? Tá com áudio? Pode ir agora ou não? Muito obrigado, Douglas. Estamos aí na parada. Vamos lá, vamos continuar. Faz a análise de uma questão da Unifenas. Pega essa questão, é uma questão longa. A prova da Unifenas de Biologia é uma prova que tem geralmente 6, 7 questões, mas as questões são longas. E elas apresentam alguns conhecimentos que, teoricamente, na verdade, você não viu ainda. E você vai realmente ver só no período da faculdade, dentro da faculdade. Então, com calma, vamos pegar algumas informações da prova, da questão e tentar lembrar, relembrar alguns conceitos. Existem muitos termos que você vai ver na prova que você fala, nossa, o que é isso? Eu nunca escutei, não tenho a menor ideia do que é isso. Tenha cuidado. Geralmente o termo colocado pode ser que você não tenha visto, mas na história, no contexto total da questão, você consegue lembrar muita coisa. Então, tenha calma, paciência, leia a prova, não queira ir embora rapidinho. Senta, faz a prova, respira, bebe água. Vamos lá. Pega a primeira questão, por exemplo. Como as plantas, a amizade não se deve ser muito nem pouco regada, atributo do Carlos Drummond de Andrade. Aí ele dá um texto e fala sobre fisiologia vegetal. Fisiologia vegetal tem sido assim. Vegetal está se pedindo muito em provas. Na verdade, as pessoas estão dando a importância que é necessária às plantas, aos vegetais. E o que o cara fala com relação à fisiologia vegetal? Então vamos lá. Você tem uma sequência geralmente de 5 frases, são 5 itens, e você vai ter que falar se é verdadeiro, se é falso, que está certo, que está errado. Vamos com calma, passo a passo. Primeiro item. Todos os vegetais apresentam ciclo reprodutor. Muito bem. Todo vegetal tem o ciclo reprodutor e o ciclo reprodutor de vegetais é aquele chamado de metagênese. Na verdade, é mais conhecido o nome haplo-diplo-bionte. Então, o que significa isso? O bionte significa geração adulta. O haplo, um adulto é haploide e o outro adulto é diploide. Quem é o haploide? É o gametófito, a estrutura produtora de gametas. Gametas são produzidos e sofrem fecundação. Permite uma variação gênica na fecundação. E o diploide é o esporófito. O esporófito é a geração que produz esporos. E a produção de esporos é feita por meiose. Como eu tenho fecundação em meiose, nós temos um ciclo sexuado. Então, os vegetais apresentam ciclo haplodiplo-bionte, que é um ciclo sexuado, com variação gênica. Então, ele fala assim, é um ciclo produtor com alternantes gerações, está certo, com meiose intermediária ou gamética. Calma, muita calma. A meiose no ciclo haplodiplo-bionte, ela é para a formação de esporos. Então, nós chamamos o quê? De meiose final. Ou, se você quiser, é meiose espórica. Então, essa frase já tem um erro. Localizou o erro, praticamente nem perca o seu tempo lendo o resto.
Não perca o seu tempo lendo o resto. Você faz o quê? Achou o erro. Tem certeza que é o erro? Não fica aquela dúvida. Ah, será que está certo? Será que está errado? Ah, eu não lembro. Calma, calma. Vamos lá. Então ele falou, vegetais têm ciclo 4 gerações e a meiose é gamética. Errou. Então esse item está errado. Vamos para o próximo. A Dawsonia superba, nativa da Nova Zelândia, é uma avenca gigante. Uma avenca é uma pteridófita. Então eu tenho uma planta pteridófita gigante. Pteridófita é um vegetal traqueófita, ou seja, traqueófita ela tem tecido condutor, xilema e floema. Lembra? Xilema ou lenho é responsável pela condução da seiva inorgânica, aquela formada por água, compostos inorgânicos. Se você pegar agora o seguinte, o floema ou líber, ele faz a condução de quem? A condução da seiva orgânica, formada por água e compostos orgânicos. Então vamos lá. Ele fala que é uma avenca gigante, com esporófitos que atingem 50 centímetros de altura. Pela concepção básica, se é gigante, tem que ser gigante, monstruosa, muito grande. 50 centímetros de altura, onde isso aqui é gigante? Então, na verdade, tem-se uma noção. Gigante e 50 centímetros. Alguma coisa de estranha está aí. Fala assim, apresenta um esboço de tecido condutor. E aí fala assim de androma. Isso aí, na verdade, adroma. O que é o adroma? O adroma é a estrutura condutora, são as células condutoras que você verifica em briófitas. A avenca é pteridófita. Adroma você enxerga e vê em briófita. Então aí já tem o erro. Se já está errada essa formação, já localizou, pula fora, vai para outra. Aí ele fala assim, a sifonogamia é uma característica dos vegetais inferiores. O que é sifonogamia? Lembra, a palavra gamia, ela está fazendo relação e está relacionando aquilo que nós chamamos de encontro gamético, fecundação. Gamia é fecundação. Sifonô vem da palavra sifão. Sifão faz relação a um tubo. Quando você usa a ideia de sifonogamia nos vegetais, nós estamos fazendo relação à chamada formação do tubo polínico. O tubo polínico é a estrutura que vem do gametófito, do grão de pólen, gametófito masculino, o microprotalo, o microgametófito. O tubo polínico faz o nome sifonogamia. Então, vamos lembrar. Se ele fala assim, sifonogamia, fecundação com tubo polínico, e ele falou, a sifonogamia é uma característica dos vegetais inferiores. Quem são os inferiores? Briófitas, pteridófitas, vegetais inferiores. Gimnosperma, angiosperma, vegetal superior. Se você pegar briófita e pteridófita, vegetal inferior, a fecundação é aquela fecundação que depende da água ambiental. E a fecundação de briófita e pteridófita tem o nome de oogamia. Sifonogamia é para gimnosperma e angiosperma, que são vegetais que formam o tubo polínico. Então, já está errado. Por quê? Sifonogamia é uma característica de vegetal superior e não inferior. Não precisa nem ler o resto, mas vou ler. Aí ele fala assim, que são condicionados, e aí ó, e são condicionados ao quimiotactismo, para a migração dos núcleos espermáticos. Quimiotactismo é uma atração cheirosa, então o gameta feminino, cheio de graça, cheio de poderosidade, ele faz o quê? Ele atrai o gameta masculino, liberando um cheirinho, um perfume. Amanhã, dia dos namorados, está todo mundo liberando aquele perfume, tá aquela coisa toda graça, aquele ar no ar. Então esse cheiro faz com que a estrutura masculina comece a ser atraída para a feminina. Aí, basicamente, todas as estruturas gaméticas masculinas tendem a ter um processo de quimiotactismo, que é mais ou menos assim, ele vai atrás da estrutura feminina pelo cheiro, pela estrutura. Mas ele sente cheiro, ele percebe a composição química alterada e vai atrás do gameta. Aí está certo, quimiotactismo estaria correto, mas no começo já está errado. Então, o item 1, 2 e 3 já apresenta falha. Então,
Então vamos ver o que ele quer, a correta. Aí tá lá, o item 4. Ele fala assim, no saco embrionário das gimnospermas. Saco embrionário. Saco embrionário faz referência ao gametófito feminino. Saco embrionário é o gametófito feminino, adulto haploide, que produziu o gameta e produz a oosfera. Agora é o seguinte, vamos lembrar, saco embrionário, se é gametófito feminino, vamos ler. Ele fala, no saco embrionário das gimnospermas, encontramos 7 células, com 8 núcleos gaméticos, entre as quais se destacam oosfera, núcleos polares, antípodas e sinérgias. Ele falou gimnospermas. Gimnosperma não faz formação de células chamadas sinérgides e antípodas. As sinérgides e as antípodas são células que se formam durante o processo de mitose do esporo, formando o gametófito feminino das angiospermas. Angiospermas produz antípodas e sinérgides, que na verdade, se você lembrar das sinérgides, basicamente, nós temos em elas a oosfera. Então, ó, gimnosperma não forma antípoda, não forma sinérgide. Angiosperma forma antípoda, forma sinérgide. Ele falou que gimnosperma está produzindo antípodas e sinérgides. Está errado. Então você tem 4 itens já que apresentam deficiência de informação. Na verdade, o que é deficiência? Não é deficiência, está errado, então informação errada. O problema é que é muito fácil você começar a ler tudo isso, você fica desesperado, tenha calma, faça a prova com calma, muita calma, relaxa, sossegue, é uma prova, vamos com calma, pensa. Você vai lendo e vai anotando as que está errado. Se está errado, ai, será que eu andei certo? Ai, eu esqueci, será que eu lembro? Ai, você volta. Aí, não faça isso. Vai devagar. Vamos para o 5º item. As angiospermas monocotiledôneas, está certo. Angiosperma, ela subdivide em 2 grupos, que na verdade é chamado de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Mono e dicotiledôneas faz referência ao número de cotilédones, que é aquela estrutura que é responsável em permitir a nutrição do embrião. Então você tem angiospermas, ele subdivide em 2 partes, na verdade 2 grandes grupos, das monocotiledôneas, que apresenta 1 cotilédone, e a outra divisão é das dicotiledôneas, que apresentam 2 cotilédones. Vamos continuar a leitura. São criptógamas. Ixi, já fez besteira. São criptógamas. Então o que é? O que é criptógama? Eu não lembro o que. Então vamos lá. Criptógama é quando você fala assim, são vegetais, gama encontro gamético. Cripto vem de lugar obscuro, lugar escuro, desconhecido, supostamente desconhecido. Criptógama faz referência a grupo vegetal que não tem flor. Só que angiospermas são vegetais que apresentam flor. Então, já errou. Mas como é que é mesmo o nome de quem tem flor? Chama-se fanerógama. Então, o que eu tenho? Angiospermas, vegetais que formam a flor, e a flor, quem tem é fanerógama. Quem são criptógamas? Com certeza, criptógamas são briófitas e pteridófitas. Existe uma briguinha muito boba no sistema aí, que fala assim, gimnosperma tem flor? Então, aparentemente você não pode falar que ela tem flor, porque flor são estruturas que apresentam o quê? Sépalas, pétalas. E o estróbilo, que é encontrado em gimnosperma, não tem sépalas e não tem pétalas. Então, a rigor seria assim, briófita, pteridófita e gimnosperma sem flor, criptógamas. Fanerógamas com flor, angiospermas. Como ele falou que as angiospermas são monocotiledôneas, está certo. E ele falou assim, são plantas criptógamas, já está errado. Então, pela análise do texto, são 5 itens o quê? Errados. Então, todas elas apresentam-se falsa. E aí você, com calma, lê a alternativa e você encontra o quê? O item E. Todas as informações são falsas.
Tenha calma, tenha certeza que você analisou bem, tenha certeza que você conseguiu, com muita calma, ver os erros e você tem confiança naquilo que você fez. Anotou a letra E, marca na folha de resposta, respira, vai para outra. Só lembrando mais uma coisinha de vegetal dessa parte. Evolutivamente falando, você tem uma linhagem que é assim: briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Na evolução, você faz ganhos de algumas estruturas. Aparentemente, qual seria a regra? Algas não fazem parte dos vegetais. E algas para briófitas, nós temos a formação de tecido. Então, de alga para briófita, formaram-se os tecidos. Então, surgiram os vegetais. Briófitas são vegetais que têm tecido, mas não apresentam tecidos de condução especializados, bem diferenciados. Então, quando foi criado, foi inventado, a evolução deu aquela ideia, vamos inventar uma coisa para a condução mais favorável da seiva, então criou-se o tecido de condução xilema e floema. Briófitas fica fora disso e começam as traqueófitas, que daí vem pteridófita, gimno e anjo, as traqueófitas com tecido de condução. Tira-se pteridófitas e aparece a semente. A semente é uma estrutura que dá proteção ao embrião. Favorece proteção do quesito mecânico ao esmagamento. A semente tem uma rígida casca que favorece uma proteção mecânica ao embrião. Ela tem uma casca que favorece uma proteção de menor perda hídrica. Então ela evita desidratação e evita, na verdade, alterações térmicas de grande intensidade. Desta forma, o que você pode lembrar? Aparece a semente, começam as espermáfitas, gimnospermas e angiospermas. A semente é um salto evolutivo muito grande. O problema é que as gimnospermas, mesmo com a semente, tiveram um problema no quesito da dispersão da semente. E aí surgiu, na verdade, uma coisinha muito importante, que são os frutos. Os frutos tiram a gimnosperma do jogo e mantém apenas as angiospermas, que são as frutíferas. As frutíferas são vegetais que praticamente ocupam todo o espaço terrestre, elas têm uma ótima capacidade de adaptação no ambiente, elas são extremamente importantes para nós humanos e para todos os outros seres vivos. A produção de frutos, na verdade, é base econômica geral de tudo que você possa imaginar. Os frutos estão em todos os pratos de muita gente. Então, o fruto favorece o quê? Uma ótima dispersão da semente. Desta forma, você teria briófita, ficou melhor quando virou pteridófita com o tecido condutor, que ficou melhor quando virou gimnosperma, quando apareceu o quê? Semente, que ficou melhor ainda quando apareceu o fruto e viraram as angiospermas. Tudo bem com essa parte? Vamos pegar uma outra questão e vamos analisar com uma outra parte. Aí vamos lá. Qual é a outra questão? O que está falando aqui? Não há nada, desculpa que eu ia puxar uma questão e peguei outro slide. Ele fala, na verdade, da ideia de flor. Aqui, basicamente, lembra da flor. A flor é uma estrutura, é um órgão reprodutor, que é formado por sépalas e pétalas. Então, existe uma classificação baseada na flor. Então, que classificação é essa? Olhe o nome flor diclamídea e monoclamídea. Diclamídea e monoclamídea. Esses nomes geralmente são pouco falados em livros, então, mas são nomes que existem na botânica. O que eu tenho que lembrar? Aí é só para você dar uma lembrada seguinte. Ó, flor diclamídea apresenta cálice e corola. Eu esqueci o que é cálice e corola. Não lembro o que é cálice e corola. O que é cálice e corola mesmo? Calma. Uma flor é formada por estruturas. As estruturas são todas folhas modificadas. São folhas que modificaram de que forma? Elas perdem a capacidade ou diminuem muito a capacidade de fazer fotossíntese. Elas não fazem fotossíntese. Elas adquirem uma nova função. E essa nova função, ela é geralmente separada em 4 grupos de folhas modificadas, que são chamadas de 4 verticiclos. Quem são os 4 verticiclos? Nós temos as sépalas, pétalas. Quem são as sépalas? Quem são as pétalas?
quem são os estames e quem são os carpelos. São 4 verticiclos. Se eu pegar, na verdade, as sépalas. As sépalas correspondem àquelas folhas modificadas que geralmente você vê no morango. Quando você compra o morango, vai comer morango. O morango é muito saboroso, extremamente saboroso, é rico em vitaminas. Então, favorável que você coma morango, além de ser muito gostoso. Aí você pega assim, pega-se o morango e tem aquelas folhinhas em cima. As folhinhas são as sépalas. E se você pegar o conjunto de sépalas, nós temos quem? O cálice. Então, o cálice faz referência ao conjunto de sépalas. Corola. Corola faz o que é a corola? Pega-se as pétalas. As pétalas da flor correspondem a uma folha modificada que tem uma função aparente de ser cheirosa, ser bonita. Nem todas são cheirosas, agradáveis, mas muitas são odoríferas. Elas liberam óleos voláteis que atraem por algum cheiro. O cheiro pode ser até repugnante, mas é repugnante para alguns, para outros é agradável. O cheiro pode ser extremamente maravilhoso, mas pode ser maravilhoso para alguns, para outros não é. Mas o cheiro é uma forma de atração, atrai. A vistosidade da pétala também é uma forma de atração. Vistosidade, geralmente elas são coloridas, elas são grandes, elas são belas, elas têm formas exóticas. E essa atração de quem? Então, o cheiro e a cor e a vistosidade é atração de agentes polinizadores. Quem são os agentes polinizadores? Agentes polinizadores são todos aqueles seres que geralmente são animais, ou pode ser ambiental, vento, água, mas eu vou pegar os animais. Por quê? Vento e água não vão ficar olhando cor e cheiro de flor. Na verdade, nem vai acontecer isso e você está careca de saber. Porém, os animais, eles têm atração a cores vistosas, têm atração a cheiros. E eles vão atrás, na verdade, do néctar. O néctar é aquela substância que a flor produz, que é rica em nutrientes. Então o animal fica atraído pela flor, vai atrás da flor, ele favorece o processo de polinização, que significa isso? Através da polinização, o animal, mesmo sem querer, pega o grão de pólen, gametófito masculino, que contém o núcleo gamético, e leva esse grão de pólen até a estrutura feminina. Quem é a feminina? O carpelo. Ah, mas e se for gimnosperma? Gimnosperma tem carpelo? Não, não tem carpelo. Mas leva até o estróbilo, é onde está a estrutura feminina, que é o esporângio feminino. Então a polinização, ela é favorecida, o transporte de grão de pólen é favorecido pelos animais, que são atraídos pela corola. A corola nada mais é do que o conjunto das pétalas. Então cálice, sépalas, corola, pétalas. Então as flores diclamídeas, elas apresentam o quê? Cálice e corola. Quem são as monoclamídeas? Então, na verdade, o que acontece? Ele tem apenas um verticilo de proteção, geralmente o cálice. Então, existem flores que não têm a corola. Então, você fala, se não tem a corola, o animal fica atraído por ela? Muitas vezes não. Então, geralmente, as monoclamídeas, elas são plantas que geralmente, na sua grande maioria, ocorre polinização por ação do vento e da água, principalmente pelo vento. Tá claro? Tá, você lembrou disso? Você fez a relação entre mono e diclamídia? Di, 2, cálice e corola. Monoclamídia, 1, mono, então 1 verticilo floral apenas. Aí você tem as flores homoclamídeas e flores heteroclamídeas. O que seria homoclamídia? Quando as peças do cálice e corola apresentam o quê? Uma forma e cor semelhante. Então é difícil você identificar quem é a sépala, quem é a pétala, quem é o cálice, quem é a corola. Então você tem, na verdade, um grupo de flores cuja a forma dele é muito semelhante e é difícil você saber quem é quem. Um exemplo, basicamente, das flores homoclamídeas, você pode pegar, por exemplo, o copo de leite. O copo de leite, a estrutura central é realmente a flor. A estrutura que forma o copo, aquele copo branco que o pessoal chama de copo de leite, aquilo, na verdade, não faz parte do remendo da flor. Aquilo é uma folha auxiliar. Ela chama bráctea. A bráctea é uma folha auxiliar, é uma folha que auxilia o vegetal
no quesito de atração de agentes polinizadores. É que se você tiver uma flor homoclamídea, e como não tem diferenciação de sépalas e pétalas, então basicamente é difícil o animal fazer o quê? Reconhecer, ter atração a isso. E se você pegar uma flor heteroclamídea, é quando as peças cálice e corola apresentam forma e cor distintas entre si. Então a heteroclamídea é bem nítido a diferença entre sépalas e pétalas, cálices e corolas. E aí você tem vários tipos de flores. Na verdade, pode pegar um grande exemplo, orquídeas. É muito nítido a diferença entre sépalas e pétalas. Tá claro? E lá, na verdade, em cima você pega um nominho que geralmente não é falado. Poucas pessoas comentam esse nome, que já apareceu na prova, que são chamados o quê? Hidroides e leptoides. Quem são hidroides, quem são leptoides? Hidroides e leptoides são células. São células encontradas em briófitas. Na verdade, parece ser o precursor de xilema e floema. Hidroides e leptoides são células que favorecem a condução de água, hidroides, e leptoides favorecem a condução de matéria orgânica, basicamente. Então você tem alguns termos que geralmente você esqueceu, e esses termos podem aparecer na prova. Mas lembrando da questão anterior, esses termos estão lá na prova, porém você esqueceu, mas você tem outros termos que são mais claros e você lembra. Tudo bem? Tem algum problema? Então vamos para outra questão. Agora é o seguinte, sobre a biologia celular, analise as proposições. Muito obrigado, Douglas. Ficou bem melhor para ler. Se bem que eu estou sem meu óculos. Eu preciso trazer... Esse óculos que eu estou usando é para leitura de perto. E eu esqueci o meu óculos para leitura de... Então, vamos lá, mas eu consigo ler. Estou ficando velho, mas eu consigo ler ainda. Sobre a biologia celular, analise proporções abaixo. Indica verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso é uma crise existencial. Porque na verdade é assim, eu tenho certeza absoluta que é verdadeiro, eu sei realmente que é falso, eu lembro exatamente disso. Calma, muita calma sempre. Respira, vai lá, bebe mais um pouco de água, come uma bolacha. Ah, não coma bolachas o quê? Bolachas recheadas, isso aí é ruim. Durante a prova, faça consumo do quê? De bolacha seca. Pega aquelas cream crackers, não sei o quê, e você, água e sal, e come essa bolacha. Mastigar te dá um relaxamento, mastiga um pouco, um minutinho, fica lá quietinho, bonitinho, toma uma aguinha, respira. Vamos para a questão. Agora já respirou, vamos lá, para de ficar. As células animais são capazes de digerir partes de si mesma. Célula animal é capaz de fazer digestão de si mesmo. Isso aí tem um nome, e vamos lembrar quem faz isso. Pela ação de seus lisossomos, processo denominado autofagia. Quando o organismo é privado de alimento, as reservas do corpo se esgotam. As células realizam autofagia num esforço de sobrevivência. Nesse caso, fala-se em função autofágica dos lisossomos. Na verdade, autofagia. O que seria autofagia? Autofagia é se autoconsumir. Quem que, na verdade, faz digestão no seu corpinho intracelular? Lisossomos. Então, autofagia é um processo que permite a digestão de estruturas celulares. Agora, animais fazem esse processo, geralmente, denominado autofagia, quando um organismo é privado de alimento e as reservas do corpo se esgotam. Basicamente, tem uma esquisitez aí. O que seria esquisitez? Autofagia, para comer o corpo, porque você está com fome, teoricamente seria mais fácil você buscar comida. Então você fala, é verdade, é falso, não sei, eu estou em dúvida ainda, porque a autofagia faz com lisossomo, mas essa informação de organismo ativado, privado de alimento, estou em dúvida. Estou em dúvida, não vou marcar nem verdadeiro nem falso. Eu vou esperar um pouco. Vamos lá? Quer ver? Ó? Substâncias úteis originárias do processo digestório atravessam a membrana do vacúolo digestório rumo ao citossol. Citossol, na verdade, tem a ver e faz referência ao hialoplasma, onde podem ser utilizados como matéria-prima para produzir novos componentes celulares, ou como fonte de energia. Restos de processo digestório acumulam-se no lisossomo secundário, que se forma inativo. Após algum tempo, passa a ser chamado de vacúolo residual, ou corpo residual. Questão muito grande, já se perdeu, você esqueceu o começo, mas vamos devagar. Esse geralmente se funde à membrana plasmática e elimina seu conteúdo para o meio extracelular. Processo denominado defecação celular ou plasmocitose.
Plasmocitose, quando acontece o quê? A liberação de resíduo digestório. Então, qual que é a ordem para a digestão intracelular? A ordem está aqui. Substâncias úteis, originárias do processo digestório, atravessa a membrana do vacúolo digestório, rumo ao citosol. Então, engloba o alimento, fagocitose ou pisonocitose. Forma-se uma vesícula, a vesícula alimentar. Vem o quê? Vem o lisossomo primário, que é aquele lisossomo que é produzido por retículo endoplasmático ou, na sua grande maioria, do sistema golgiense. Então, geralmente, esse lisossomo, o primário, que praticamente vem do golgiense, ele se funde à vesícula alimentar, formando o lisossomo secundário. O lisossomo secundário acontece a digestão intracelular, porque o lisossomo é uma bolsa com enzima. A vesícula alimentar, ela tem o quê? Uma bolsa com alimento. A fusão das duas bolsas forma o chamado lisossomo secundário, ou vacúolo digestório. Nesse vacúolo acontece a digestão, o alimento vai ser degradado, e tudo aquilo que é útil vai passar pela estrutura da bolsa e vai para o citosol, que na verdade é o eloplasma. Então até aí nós estamos o quê? Douglas, por favor, tem como situar essa imagem maior para mim ou não? Muito obrigado, meu querido. Agora vamos lá. Se você puder manter assim, eu vou deixar e agradecer. Aí você fala assim, ó. Lisossomo secundário, que se torna inativo após algum tempo e passa a ser chamado de vesícula residual. O que é esse se torna inativo? Após a digestão, o lisossomo secundário já fez digestão, então ele já não tem mais a digestão, então o processo digestório acabou. E aí toda a coisa útil passou para o eloplasma e fica apenas os resíduos alimentares naquela bolsa. E ela vira o resíduo alimentar. Então foi uma bolsa com resíduo alimentar. E essa bolsa residual precisa jogar esse elemento fora. Então ele vai até a plasmática, funde-se a plasmática e se abre para o exterior da célula. Esse processo é um processo de transporte ativo, existe consumo energético pela movimentação da membrana plasmática, e nós chamamos isso de defecação celular. O nome mais bonitinho é plasmocitose. Então, essa frase, ela está dentro do padrão, tá boa, eu gostei, eu acho que essa está certa. A uma eu estou em dúvida ainda, mas essa está certa. Eu vou ler a outra. O complexo golgiense também desempenha papel importante na formação dos espermatozoides dos animais. Espermatozoides dos animais. Na verdade, tem que ser dos animais. Espermatozoide é de animal. Não existe espermatozoide que não seja animal, mas releva. Originando do acrossomo. Eu esqueci o que é acrossomo. Acrossomo, pega a palavra. Você pega a palavra somo, é um corpo. Acro vem de extremidade, vem de bem extremo. Então você lembra do espermatozoide, a formação dele, ele tem o núcleo que carrega o material gênico e ele precisa de uma bolsa, que é o acrossomo. Esse acrossomo, ele tem o quê? Enzimas digestórias. Essas enzimas digestórias é similar ao lisossomo, que também veio do sistema golgiense. Então, aquela bolsa, lisossomo primário, se ela for usada para digestão intracelular, ela é chamada de primário e secundário quando se funde a vesícula alimentar. Se aquela bolsa contém enzimas, ela for usada para uma outra digestão e não vai ser o que? Intracelular, ela recebe vários nomes e de acordo com onde ela está, o nome é específico. No caso do espermatozoide, chama acrossomo. O acrossomo é aquela bolsa que fica à frente do material gênico, do núcleo, e está na extremidade anterior do espermatozoide. Quando o espermatozoide ele atinge a célula gamética feminina, que no caso é o ovócito de segunda ordem, ou ovócito 2, algumas pessoas chamam de óvulo. É assim, é costume falar o nome óvulo, 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 óvulo. Só que na verdade o nome é ovócito 2, ou ovócito segunda ordem. Quando o espermatozoide atinge o ovócito, existe uma camada de células, células foliculares, células que têm origem lá atrás do folículo de Graaff, que na verdade são células que mantêm a estrutura feminina e ela vai sofrendo mitose, depois vai meiose e ela vai se mantendo ativa. Essas células foliculares
forma uma camada em volta da célula feminina quando ela sofre a liberação, que é a ovulação. Essa camada celular em volta do ovócito 2 é uma camada de células que geralmente tem o nome do quê? De corona radiata. Essa corona radiata, essas células foliculares, elas precisam ser destruídas. Então, o espermatozoide encosta em uma, funde a sua membrana plasmática com uma célula, o acrossomo libera a enzima e destrói a célula. Aí vem outro, faz o mesmo processo, funde a plasmática dele. Quando a célula abre-se as duas células, libera acrossomo, libera a enzima e digere. E assim os espermatozoides vão abrindo o caminho. Então, no processo de fecundação animal, quem realmente fecunda o ovócito 2 não é o primeiro espermatozoide. Geralmente é o espertão que vem lá atrás, vem sossegado, faz com calma o processo. Não queira ser aquele primeiro, eu quero ser o primeiro. Para você ser o primeiro a pegar, tem que vir com calma. Por isso que eu falo, faz a prova com calma. Vai detalhando. E você vai ser o primeiro. Mas se você, eu quero ser o primeiro, vai rapidinho, não vai conseguir. Então faça essa regra. Vai com calma. O espermatozoide, o que vem com calma, ele vai chegar naquelas paredes e as paredes estão abertas. Então aquele negócio está ali, ele olha assim, nossa, você é o ovócito, que da hora, meu. Nossa, falaram de você. E ele encontra o ovócito, puf, surge um novo indivíduo. Aí rolou a fecundação. Volta para a questão. Tudo bem, desculpa. Vamos lá. O complexo golgiense também desempenha um papel importante na formação dos espermatozoides dos animais, originando o acrossomo, uma grande vesícula repleta de enzimas digestórias que ocupa a ponta da cabeça do espermatozoide. As enzimas digestórias contidas na vesícula acrossômica têm por função perfurar a membrana do óvulo da fecundação. Na verdade, cuidado, não é para perfurar a membrana do óvulo na fecundação. Era para destruir as camadas de células. Mas será? Eu não sei. Então, olha, a primeira eu estou com uma dúvida, a 2, acho que está legal, a 3, estou com dúvida. Então, vamos continuar. Tem que falar falso ou verdadeiro. Então, continua. Eu sou ruim nisso. Vamos lá. Aí, passou. Aumenta para mim, por favor, Douglas. Obrigado, hein? Os citologistas comumente dizem que o conjunto de cisternas do citoesqueleto é polarizado. Parou. Citoesqueleto. O que é isso? Citoesqueleto, por favor, não me veja piadinha horrível falar que o citoesqueleto tem a função de destruição do cito He-Man. Essa piada é horrorosa, é horrível, é péssima, mas a gente conta porque é legalzinha. Vamos lá. Citoesqueletos são fibras proteicas encontradas no interior da célula. São fibras proteicas de actina, basicamente actina, tem miosina, tem tubulina. São fibras proteicas que permitem estruturação da célula inteira. Então são fibras ligadas à membrana plasmática, são interligadas, elas permitem sustentação de organelas, elas permitem movimentação da célula. Então citoesqueleto corresponde a fibras proteicas que determinam sustentação da célula, sustentação de organelas, movimento celular. E aí ele fala assim, cisternas. Cisternas faz referência a grandes depósitos de armazenamento. Cisterna é como se fossem grandes silos. Silos são bolsas, são grandes bolsas, são sáculos, são enormes bolsas. Espera aí, cisternas são bolsas. Citoesqueleto, fibras proteicas. Então aí já tem um problema. Você falar que citoesqueleto é feito de cisternas, já tem problema. Aí vamos lá, vou continuar. Aí você fala assim, apresentando uma face em suas vesículas do retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático. Como é que fala mesmo? Granuloso, lembra como ribossomo, lembra isso? Rugoso. Mas também é usada a palavra granuloso. Se fundem em uma face oposta, da qual se desprendem as vesículas em direção aos seus destinos.
A face voltada para o retículo granuloso é a face trans, e a face de maturação, enquanto a face oposta, chamada de cis, a outra é a face formativa. Ele está fazendo uma descrição do sistema golgiense. O sistema golgiense, sim, é formado por grandes bolsas, colocadas de forma bem paralela, tem duas faces. Essas faces, na verdade, cis e trans. Então, a referência do texto é feita baseado no sistema golgiense. E ele falou que isso faz referência ao citoesqueleto. Então, aí, tá errado. Aí, vamos para outra. Tá claro? Você entendeu isso aí? A diferença que ele fez em relação à mistura de citoesqueleto com sistema golgiense? Então, ele descreve o sistema golgiense, mas ele fala que é citoesqueleto. Isso está errado. Qual é a outra? Ciclose é a denominação do contínuo movimento de organelas e substâncias do citosol, arrastadas por correntes citoplasmáticas, resultantes da interação entre moléculas de actina e miosina, do citoesqueleto. E aí ele fala ainda, nesse processo, moléculas de miosina presas ao retículo plasmático deslizam sobre moléculas estacionárias de actina, gerando movimento. Então está fazendo referência a quem? Referência ao movimento que acontece dentro da célula, que se chama ciclose. A ciclose ela acontece porque as fibras proteicas do citoesqueleto ficam se contraindo e relaxando, e isso permite movimentação da membrana plasmática, e isso favorece o quê? Uma movimentação hialoplasmática. E com isso, a distribuição de nutrientes, sais, água, as organelas se movimentam, ribossomos, eles se movimentam, RNA transportando os aminoácidos para o processo de síntese proteica. Então ele faz toda a referência a quem? A ciclose. Só que você fala, tá aí, tá certo, mas lembra que eu estou com um problema, então, com a 1, a 2, a 3, mais ou menos, e essa aqui eu sei que está errada, essa que está certa, então vamos lá. Aí você faz uma análise com alternativas. Aí o que você tem? Vou dar uma ideia básica para você. Qual você tem certeza absoluta? Qual que você sabe que está errada? Eu sei que está errada a quarta. Essa eu tenho certeza que está errada. Então você pega, por exemplo, o item A, tudo verdadeiro. Já não é. Por quê? Porque a quarta está errada. Aí você pega B, tudo falso. Eu acho que não. Por quê? Porque a ciclose no quinto item foi bem descrito. Está completamente correto. Então não é tudo falso. Então já pula as duas. Vai para C. Ele fala que a quarta é verdadeira. Já está errado. E aí ele vai, na verdade, para E. Ele fala que a quarta é falsa e a quinta é verdadeira. Mas as outras vão brincar agora. Então, se você lembrar, aí você busca as outras, analisa as outras, todas as outras afirmativas estão corretas, estão dentro do padrão correto. Não há nada que fere a verdade delas. Então, analisando alternativas com calma, nós chegaremos a qual resposta? A letra D. Que, na verdade, dos 5 itens, só a quarta está falsa. Com calma você fez isso. Essa tem que ser a regra. Muita calma. Tem problema? Vamos olhar uma outra questão. Lembrando que a prova da Unifenas, na verdade, ela é assim muito eclética na ideia de escolha de itens e questões e temas. Na biologia, eles pedem muito de tudo. Então, geralmente, as provas, se você analisar, você faz uma verificação de que tem todos os assuntos possíveis que possam cair. Fisiologia animal e fisiologia vegetal, pode ser que caia mais, pode ser que tenha maior tendência a aparecer. Porque geralmente é o que é mais pedido e também porque é mais complicado. E tem muitos detalhes que as pessoas realmente esquecem. Então, geralmente, fisiologia vegetal e fisiologia animal é mais fácil aparecer. Entre as duas, fisiologia vegetal é mais problemático. Por quê? Porque, na verdade, vocês, realmente falando de uma forma bem sincera, vocês não têm apreço pelos vegetais. Vocês amam o animal, vocês têm a ideia de que animal é maravilhoso, vocês na medicina querem fazer fisiologia, querem conhecer doença, querem discutir tudo isso. Aí fala das plantinhas, você fala, eu quero saber de planta, planta foi feita para nada, dar comida para cavalo, dar comida para vaca, então eu não estou nem sabendo, não quero saber de planta.
Mas os caras têm que dar importância ao vegetal, pois o nosso dia a dia depende dos vegetais, de forma econômica, de forma alimentar, de forma ambiental. Então o vegetal tem que ser conhecido. Então eu aconselho você dar uma parada, dar uma pegada no material, revisa a fisiologia vegetal, dá aquela lida de vegetal. Ah, é ruim, é chato. Não tem problema, faça isso. Começa a lembrar e entender vegetal. Vamos para outra questão e vamos dar continuidade. Aí você vai lá o seguinte, Douglas, por favor, aumenta. Meus olhos estão pequenininhos. Processo fotossintético é fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta. Acabou, já falei, acabou. Acabou o quê? Processo fotossintético é fundamental para a manutenção da vida. Você não consegue viver sem a fotossíntese. A fotossíntese é um evento que acontece em autótrofos, que podem ser algumas bactérias, algas, vegetais. Mas você fala assim, mas eu não dependo da fotossíntese. Como não? A fotossíntese é um processo que permite a formação de matéria orgânica. A matéria orgânica é aquela matéria que vai permitir você ter alimento. Vai ter, na verdade, o quê? Árvore na sua casa, vai ter sombra na sua casa. E você consegue pegar essa árvore e pegar a madeira. E a madeira, na verdade, vai ser usada para fazer a cadeira na qual você está sentada, no sofá que você está deitadão, você está largado, você está estirado aí, sabadão de manhã. Então você está jogado aí. Então, na verdade, lembra que vegetal é importante. Vamos ler. Em nosso planeta, antes se imaginava que as formações florestais apresentavam a maior prerrogativa de oxigenar o ar. Essa é a grande lenda, a grande história que todo mundo fala. Todo mundo fala assim, a maravilhosa e perfeita floresta amazônica é o pulmão do mundo. Ah, que lindo, que maravilhoso, que lindo. Cadê o erro disso? A floresta amazônica, ela é extremamente densa, ela é muito grande, ela é formada por vários vegetais. Só que os vegetais que formam a floresta amazônica e qualquer floresta que é formada por vegetais, elas têm um problema. E qual é o problema? Elas fazem fotossíntese e elas produzem oxigênio. Esse oxigênio produzido, ele é igualmente produzido e consumido pela taxa respiratória dos próprios vegetais. Então tem luz, ela faz o quê? Fotossíntese. Ela gera oxigênio e gera o quê? Matéria orgânica. Você fala, que legal, o oxigênio vai para o ambiente, vamos respirar, calma. Só que a planta, ela também respira, e ela respira exatamente igual a nós. Ela tem mitocôndria e ela está consumindo oxigênio para poder degradar a matéria orgânica e liberar energia para formar o ATP. E isso dá energia a ela para poder crescer, viver, reproduzir, levar os filhinhos na escola. Vegetal tem as suas prerrogativas. Vegetal vai ao baile, leva lá a amiguinha amanhã, Dia dos Namorados, a Rosinha vai casar com o cravo e vai ter toda aquela brincadeira. Então a regra é, vegetal produz oxigênio, mas igualmente consome oxigênio. Ela produz, consome. Isso quer dizer que o saldo de quantidade de gás, oxigênio que um vegetal libera é praticamente zero. Então, vegetal, para nós, na ideia de oxigênio, horrível, joga fora. Mas quem é que faz oxigênio para nós? Algas, fitoplâncton, algas. Elas produzem oxigênio e também consomem oxigênio na respiração. Só que a produção delas é alta e o consumo é baixo. Vegetal, a produção é alta e o consumo é alto. Então, o saldo final de oxigênio pelas algas é muito maior para o ambiente. Então, quem sustenta o oxigênio do ambiente são as algas. Vegetal fica só puxando esse oxigênio todo que produziu. E aí ele vai lá para a leitura. Aí vai assim, acredita-se que eles há fitoplâncton presentes nos biociclos aquáticos. Dentre as formativas abaixo, qual é a correta? Aí ele faz o quê? Ele faz uma descrição de um processo biológico da célula, vegetal e algas, vegetais e algas, e aí ele faz análise de questões alterativas que vai falar da fotossíntese em si, da parte bioquímica da fotossíntese. E aí você tem que fazer algumas lembranças na sua cabeça. Como que é a fotossíntese na regra? Aquela regra da equação. Qual é a equação? Entra gás carbônico, entra água, entra luz, entra enzimas, entra o quê? Clorofila. O oxigênio, que oxigênio tá louco. O gás carbônico e a água, eles sofrem alterações e eles reagem e eles permitem a formação da matéria orgânica que geralmente é a glicose. Só que o gás carbônico, ele vai formar a glicose.
Então a glicose é CHO, carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono e o oxigênio vêm do gás carbônico. E o hidrogênio vem da água. Então, quando a água é degradada pela luz, pela fotólise da água, o oxigênio é jogado fora e o hidrogênio reage e se liga ao carbono. Lembra que esse processo ele acontece em etapas. E aí nós chamamos o quê? Você lembra disso, das etapas? Etapa de claro. Também chamada de etapa fotoquímica. Foto porque depende da luz. Etapa de escuro, também chamada... O que eu não esqueci o nome? Etapa não é foto porque depende do quê? Da luz ou não. Então vamos com calma. Ah, eu não lembro isso. Calma. Etapa de claro, claro, fotoquímica. Etapa de escuro, escuro, não luz. Então, na verdade, não depende da luz. Então, etapa fotoquímica, etapa o quê? A etapa de escuro, ela é enzimática. Então, nós estamos, qual nome é ela? Aumenta a coisa, por favor. A liberação do oxigênio ocorre na matriz ou estroma do cloroplasto durante a fotossíntese. Desculpa, falei besteira. Fotossistema 1. Então, ó, a liberação de oxigênio ocorre na matriz do estroma ou estroma do cloroplasto durante a fotossíntese. Devagar, calma. Muito obrigado. Fotossistema 1. Pela ação conjunta do NAD fosfato de hidrogênio e ATP. Nossa, eu não lembro isso. A redução do NAD em NAD fosfato de hidrogênio ocorre durante a fase enzimática da ação na ATPase, das nucleases da fotólise Rio. A excitação luminosa estimula o fotossistema 1 e 2, processo de redução do dióxido de carbono em glicose de organotilicoides. É muito nome, você tem que lembrar tudo isso. Então, para eu dar uma rápida colocação, para você poder entender isso aí e dar uma lembrada rápida, Douglas, por favor, o branco. Vamos lá. Analisa comigo o quê? A ideia de um fotossistema. Então imagine que isso aqui, eu estou olhando para quem? Eu estou olhando para a ideia de quem? Eu estou dentro de um cloroplasto. E dentro do cloroplasto, o que eu vou ter? Eu vou ter, na verdade, o seguinte. Eu tenho fotossistema. Fotossistema é o quê? O sistema fótico. O sistema que depende da luz. Um esqueminha muito simples, você tem isto aqui. Eu tenho o fotossistema, certo? Aí, na verdade, esse aqui, ó. Ei, meu Deus do céu, hein? Vamos lá. Tá aqui, ó. Esse aqui, o fotossistema chamado fotossistema 2, ele faz o quê? O fotossistema 2, ele pega, é estimulado pela incidência de luz. Essa luz no fotossistema 2 faz com que elétrons saiam da clorofila, excitados, pulem da clorofila, excitados, e eles precisam perder essa energia toda, porque estão excitados. Então, esse processo de excitação do elétron é dado basicamente pela luz. Como depende da luz, isso aqui é a reação de claro. A reação de claro. Esse elétron excitado, ele vai ser transferido para o fotossistema 1. Esse fotossistema, na verdade, o que você tem? O elétron excitado, quando ele é transferido para o 1, ele vai aos poucos passando pelo citocromo. Ele vai perdendo energia. Essa energia perdida pela passagem dos níveis do citocromo, ela vai permitir a formação de quem? Do ATP. Então a fase de claro é responsável pela fabricação e formação do ATP, com essa energia. Só que a fase de claro também tem uma outra reação muito importante, que é o fotossistema 1. Esse elétron, quando ele está, na verdade, perdendo a sua energia, ele é transferido para uma chamada o quê? NAD. Ei, meu Deus do céu, mas vou falar esse negócio, viu? Ó, aqui, ó. É chamado de NAD fosfato. E ele é chamado de NAD fosfato o quê? NAD fosfato hidrogênio. Não entendi. Esse NAD fosfato, ele vai receber hidrogênios que são liberados na fotólise da água. Então, na fotólise da água, quebra-se a água, o oxigênio é liberado para o ambiente e o hidrogênio fica lá na forma de H+. Essa forma de H+, causa acidose na célula. Isso aí pode alterar o processo enzimático. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso tirar esse H+, eu preciso controlar a relação ácido-base dentro do cloroplasto. E quem é responsável por aceptar o H+?
e diminuir esse grau de acidez é o NAD-fosfato. Então, esse fotossistema 2, fotossistema 1, isso aqui corresponde ao quê? A fase de claro. A fase de claro, ela faz o quê? Ela vai permitir a formação de moléculas ATP e NAD-fosfato hidrogênio por oxirredução para você ir para onde? Para a fase escuro. Então, se você olhar e lembrar da fase de escuro, o que na verdade acontece no escuro? Não é que tem que estar escuro para escuro acontecer, mas o escuro não tem uma dependência direta da luz. A fase de claro sim, a de escuro não. A fase escuro basicamente é o quê? Você tem o gás carbônico e tem a água. Existe água aqui também, a água que na fase de claro foi fotolizada e aqui na verdade ela vai ser somada e vai entrar basicamente com o gás carbônico. Basicamente esse composto aqui, ó, vai dar a formação de quem? Da glicose. Isso aqui é o processo que acontece na reação de escuro. Mas para isso acontecer, nós temos na verdade um processo que é endotérmico. O que é endotérmico? Ele precisa de energia, Quem vai fornecer energia para ele? O ATP. Então, o ATP que é formado em claro, fornece energia para a formação da glicose. Fase de claro, fase escuro. Isso dá rapidinho. Para que esses compostos possam formar e concluir completamente a glicose, eu acabo consumindo esse hidrogênio. Mas por que eu preciso pegar esse hidrogênio e jogar para lá? Na verdade, a regra é básica. Para a formação da molécula de glicose, se você considerar aquelas 6 gás carbônico e 6 moléculas de água, eu tenho aqui alguns elementos, átomos, que vão fazer falta para completar a glicose. E quem permite completar a glicose são esses hidrogênios. Então, esses hidrogênios que vieram da água na fase de claro, permite completar a molécula de glicose. Mas tem uma outra coisa importante também. O que seria o mais importante também? Esse NAD-fosfato. Ele é um carreador. Então, ele faz isso aqui. Ele sai da fase de claro e ele faz aonde? Ele vai para escuro. Ele sai de claro, vai para escuro. Sai de claro, vai para escuro. Então, ele pega hidrogênio aqui, leva para lá. Pega hidrogênio aqui, leva para lá. E esse NAD-fosfato, ele fica o quê? Circulando, como se fosse um caminhão. Então, esta molécula é responsável por fazer o carreamento de hidrogênio entre as duas fases. Lembrou disso, mais ou menos? Vamos para a questão de novo. Se você olhar a questão de novo, o que eu tenho lá? Fazendo favor, aumenta. E vamos agora com calma. Liberação do oxigênio ocorre na matriz ou estroma. Está errado. Basicamente, a liberação do hidrogênio e do oxigênio é na fotólise da água que acontece na fase de claro. Isso acontece nos tilacoides. Então, a matriz é o estroma, é o líquido. Tilacoide do cloroplasto são aquelas membranas, aquelas lamelas. Então, a fase de claro acontece basicamente onde? Nos tilacoides. Pode acontecer no estroma? Pode acontecer, mas não realmente acontece. E aí ele fala assim, ó. A redução do NAD-fosfato de hidrogênio ocorre durante a fase enzimática sobre a ação da ATPase. Não. A fase enzimática é a fase de escuro. E a redução do NAD-fosfato de hidrogênio é na fase de claro. Então, já estão erradas. A excitação luminosa estimula os fotossistemas 1 e 2, no processo de redução do dióxido de carbono. A excitação luminosa, ela faz o quê? Ela realmente estimula o fotossistema 1 e 2. Só que a redução do gás carbônico acontece na fase de escuro. Então, já está errado. A fotossíntese é a síntese de substância orgânica a partir de substâncias inorgânicas, que utiliza a energia liberada de uma reação química endotérmica. Primeira coisa, se a reação química é endotérmica, ela não vai liberar essa reação, ela vai consumir a energia. E tem a fotossíntese, é o processo que acontece, ele é endotérmico, consome energia, só que a energia vem de uma fonte luminosa. A quimiossíntese é um processo que consome energia e consome energia de uma reação exotérmica. Então aí tem A, B, C e D, eles estão o quê? Errados. E aí vamos lá.
A fase fotoquímica da fotossíntese apresenta alguns eventos característicos: a absorção de luz pelas clorofilas, síntese ATP, fotólise da água, redução lunar de fosfato. Então, todas as etapas, elas são processos que acontecem na fotossíntese. Tudo bem? Muito bem. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, pode entrar no sistema do Bora Passar, tira as suas dúvidas, manda para nós ideias, manda dúvidas, vá lá no blog, converse comigo, faz a pergunta que você quiser. Eu espero que vocês realmente consigam realizar seu sonho, que vocês entrem na faculdade que vocês desejam, mas faz tudo com muita calma. Muita calma. Pega essa ansiedade sua, esse nervosismo seu e desliga ele. Calma e você consegue. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.